Fui pego de surpresa, mas uma surpresa muito agradável. Me pediram para apresentar uma pessoa que eu conheço há mais de 30 anos. É meu amigo, amigo da minha família. Considera as pessoas de uma forma muito singular. Trabalhamos juntos, somos colegas de passeio, de viagens. Nossas famílias estão sempre em contato. Ele vai fazer uma magnífica preleção para nós hoje, eu tenho certeza. Marcelo, para quem não sabe, eu gosto de falar o nome dele completo, Wilson Marcelo Barbosa Prado, natural de Ituverava, agrônomo, mas atualmente mais do que qualquer qualificação, um homem de grande sabedoria, consultor atualmente, é o empresário maior da M Prado Consultoria. Marcelo, para dizer poucas palavras, é uma pessoa que, nesses mais de 30 anos que eu o conheço, já se vão mais de 30 anos, sim, nunca vi ele esmorecer ou reclamar do que a vida colocou como desafio para ele. Nunca vi ele desanimar e nunca desanimar aos que estão à sua volta. Sempre positivo, sempre de alto astral e sempre pronto para oferecer uma palavra de orientação, de carinho. Então, eu tenho essa grande honra de apresentar Marcelo, nosso palestrante de hoje. Bom dia, gente. Obrigado, Eduardo, aí pelas palavras. Não sei se mereço tudo isso aí, não, viu? Mas fiquei muito lisonjeado e muito feliz de ouvir tudo que você falou. Obrigado pelo carinho. Obrigado ao Galvro pelo convite. Terceira vez que eu tenho o privilégio e a honra de estar aqui hoje com vocês. E me sinto muito feliz de estar na minha terra, podendo bater um papo com amigos, né? Então, isso, para mim, é um privilégio. Bom, eu escolhi um tema, pessoal, a era exponencial, as novas tecnologias, e que isso impacta e muda nas nossas vidas, nas nossas empresas. Nós estamos vivendo, nesse momento, uma fase de muito grandes transformações, e muitas empresas e muitas pessoas não estão percebendo isso. E o meu propósito maior aqui é mostrar para vocês o que está acontecendo, citar exemplos, dar depoimentos de fatos concretos, para aqueles que ainda não estão acreditando nessas grandes mudanças, que possam se sensibilizar e ter atitude para poder se reposicionar, né? Muitas vezes a gente fica preocupado que a tecnologia vai gerar desemprego, vai gerar destruição de valor, de coisas, mas se nós olharmos a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, é lá que a gente tem um dos menores níveis de desemprego, né? Então, essas coisas novas que vão chegando, elas não deveriam ser percebidas como coisas tão assustadoras assim. Mas a maior parte das pessoas se sente ameaçada e fica muito preocupada com todas essas inovações, tudo que está chegando por aí, e isso acaba sendo visto como ameaça. E nós precisamos começar a enxergar isso como oportunidade, uma oportunidade da gente se reinventar, uma oportunidade da gente se reposicionar no mercado, né? Eu costumo dizer que, de vez em quando, o ser humano precisa mudar de problema. Se você trabalha numa profissão ou num negócio por 10 anos, 20 anos, 30 anos,
Tem hora que você enjoa daqueles problemas. Tem hora que você fica farto daquela rotina, daquela... Então é o seguinte, se você tiver que mudar de profissão, mudar de negócio, mudar de coisa, é uma oportunidade espetacular. Você vai conviver com novos problemas. Porque problema não acaba. Então é o seguinte, só de você conviver com novos problemas já é um alento. Porque aquelas coisas repetitivas que você tinha, elas desaparecem, né? Então vamos lá. Bom, o primeiro slide que eu quero mostrar para vocês, vejam que coisa interessante. Para atingir 50 milhões de usuários, o telefone demorou 75 anos. Então vamos pensar assim, o Graham-Bell inventa o telefone hoje, aí amanhã um começa a usar, depois da manhã o outro, e vai indo. Passou 75 anos para 50 milhões de pessoas estarem conectadas no telefone. O rádio, 38 anos. A televisão, 13 anos. Pô, televisão é um negócio bacana. Quer dizer, imagina, vamos tentar voltar lá no passado. Você assiste uma televisão, fica encantado, conta para o seu amigo, conta para o outro, e mesmo assim, ainda gastou 13 anos para se ter 50 milhões de usuários. A internet, 4 anos. O iPhone, 3 anos. O Instagram, 2 anos. E o Pokémon Go, em 15 dias, tinha 15 milhões de usuários, tinha 50 milhões de usuários. E por que eu trouxe esse slide para vocês? Para mostrar que cada vez mais a velocidade das coisas será muito mais rápida. Então, é o seguinte, se nós, na nossa empresa, não estamos com uma estratégia boa, não estamos bem posicionados no mercado, tal, antes a gente tinha até tempo de repensar, de rever. As coisas agora vão nos atropelar, vão passar por cima da gente em fração de segundos. É isso mesmo. Agora, isso não deve deixar a gente preocupado, deve deixar a gente sintonizado, motivado, a falar, espera um pouquinho, se é assim, eu vou abrir meus olhos, vou abrir meus ouvidos, vou abrir minha mente, vou abrir meu coração, para me ser diferente, para mim fazer diferente, para mim agir diferente, e buscar todas essas oportunidades que estão por aí. E vejam que coisa interessante. Eu gosto de falar que quando as coisas acontecem assim, algumas coisas são evolução e outras coisas são revolução, né? E o que é um exemplo de evolução? Um exemplo de evolução, vocês olham aí o carro da BMW, a X1, em 2008, ela era desse jeito. Quando chegou agora em 2018... Ao longo do tempo, eles foram melhorando, reajustando o design do carro, a calota, as lanternas e não sei o quê. E você tem um carro mais bonito, mais moderno aí em 2018 que tinha em 2008. Mas é o mesmo carro, com alguns detalhes diferentes e tal. Então, se passaram 10 anos, houveram algumas evoluções, mas é o mesmo carro. Agora, quando você olha para um Tesla Model 3, onde os motores estão na roda, os motores são elétricos, o carro não precisa, para você fazer os ajustes dele, você conecta na internet e o software dele faz as atualizações pela internet. Um carro que não polui, não tem ruído, não tem espaço para o motor nem na frente nem atrás. Esses espaços podem ser usados como porta-mala, como lugar para guardar as coisas. O carro tem condição de ser manejado sem motorista ou com pequenos trabalhos do próprio motorista e assim por diante. Então, quando chega uma coisa dessa, o que ela faz?
ela faz uma revolução no mercado. E a revolução no mercado é intensa, não adianta eu falar que isso é uma revolução e não provar com fatos, né? Quer dizer, só os argumentos que eu já dei até aqui são suficientes para vocês entenderem que há uma revolução. Mas agora vamos para os números que vão chocar mais. A Tesla hoje nos Estados Unidos, ela tem 0,3% de participação de mercado e ela vale 57 bilhões de dólares. A GM, que tem 100 anos aí de mercado, que é a líder, que tem 17,2%, e outro dia estava valendo menos, agora passou 1 bilhão. A Ford, a tradicional Ford, tem 14,2% e vale 48 bilhões. E o que eu gostaria que vocês tirassem desses números? Vejam como que o mercado antecipa o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Quer dizer, o mercado já está falando assim para nós, o futuro é carro elétrico, a General Motors e a Ford estão comendo poeira da Tesla, né? E uma empresa que tem só 0,3% de mercado vale o mesmo preço de uma que tem 17,2%. Então, como explicar um fenômeno desse? Né? Aqui eu estou citando um exemplo do segmento automobilístico, mas eu poderia, se eu tivesse aqui um dia inteiro para falar com vocês, eu iria citar mais 200, 300 exemplos para vocês. Mas eu queria usar só esse. E queria dizer uma coisa boa para vocês. Lá na empresa de vocês, o que tá acontecendo com a Ford e com a GM, está acontecendo com a minha empresa, com a empresa de vocês e com todos nós. E o que isso significa? Significa que ou nós aprendemos a reinventar o nosso negócio para a gente fazer diferente, fazer num novo formato que o mercado espera da gente, ou nós seremos totalmente atropelados por esse processo, que é essa era exponencial, né? Então, eu espero que possam tirar um tempo para refletir, para pensar, para imaginar, poxa, o que eu poderia fazer diferente? O que eu poderia ser diferente? Como que eu poderia construir coisas novas, coisas diferentes? Porque se eu ficar fazendo a mesma coisa todo dia, vai aparecer uma Tesla na minha vida e vai arrebentar o meu negócio. É isso, né? A era exponencial, ela traz para nós uma destruição criativa. É isso. Porque tem coisa que a destruição, ela mata a gente, destrói todo o nosso negócio, a nossa empresa, mas só que isso está sendo feito com criatividade dos outros, né? Porque quem está criando essas outras coisas estão ali fora. E nós precisamos agir, nós precisamos reagir. Se o contexto é esse, eu, empresário, como que eu vou estruturar a minha governança, a minha estratégia, a minha gestão, para me ser mais competitivo? Ou para me fazer diferente? Ou para me poder surfar nesse novo momento, nesse novo tempo que está chegando agora? Esse é o nosso desafio. Aí vocês vão perguntar assim, Marcelo, mas onde está essa receita? Essa receita não existe. Eu não sei, ninguém aqui sabe. Agora, se nós começarmos a refletir, a pensar, junto com a nossa família, junto com a nossa equipe, junto com nossos sócios, junto com os nossos colegas da empresa, nós vamos pouco a pouco descobrir
Quais são esses novos caminhos? Quais são essas novas oportunidades? Como que vão ser as coisas, né? Outro dia eu fui num evento e daqui 5 a 10 anos nós vamos comprar roupa para vir no evento aqui. De que forma? Nós vamos abrir o computador, vamos escolher a marca da nossa preferência, da camisa que a gente gosta, vamos escolher a cor, o modelo, vamos passar o cartão de crédito e a impressora 3D vai imprimir a camisa e nós vamos vestir ela e vem para cá. Aí você fala assim, pô, mas que bacana. É bacana. Agora, vamos pensar o que se impacta na logística das empresas que transportam camisas. Vamos pensar vamos pensar em quem constrói lojas para alugar para lojas de roupa. Vamos pensar em quem tem shoppings gigantescos e precisa dos shoppings ter as lojas de roupas lá para serem vendidas. E assim por diante. Então, cada mudança tecnológica que ocorre cria um impacto violentíssimo. Vocês devem ter visto um vídeo que chama Convergência, andou andando por aí, todo mundo deve ter visto isso. Lá, a uma certa altura, a menina que está fazendo a apresentação, ela fala o seguinte, daqui 5 anos, com os carros autônomos, como é o computador que vai dirigir, e o computador dirige melhor do que o ser humano, quase não vai ter batida. Não tendo batida, o que vai ser com as empresas de funelaria, pintura, com as empresas que vendem peça de reposição de carro? O que vai ser das empresas de seguro, que vendem seguro contra a batida de carro e assim por diante? Essas coisas nós temos que pensar. Porque as mudanças também, elas não são assim, elas não vêm do dia para a noite. Elas estão cada dia mais rápidas, mas elas estão acontecendo. E eu preciso pensar o que isso impacta na minha vida, né? Então, esse é o nosso desafio. Nós não podemos esquecer que tecnologia a gente programa. Pessoas a gente desenvolve. E para a gente criar novas ideias, para a gente construir valor, para a gente fazer coisas bacanas dentro da nossa empresa, nós precisamos das pessoas, né? E aí, eu peço a vocês que se preocupem em fazer um bom trabalho de gestão de pessoas, criar um ambiente gostoso para se trabalhar, para que as pessoas possam trabalhar em equipe. Quando você vê um time de futebol jogando bem, ganhando os jogos, você vê claramente a alegria das pessoas em jogar. Eles não estão trabalhando jogando futebol, eles estão se divertindo. Eles são amigos, eles se querem bem. Agora, olha na cara dos jogadores do Paris Saint-Germain. Eles não se dão. Os brasileiros não gostam dos argentinos, os argentinos não gostam dos franceses, os franceses não sei o quê, o técnico não gosta não sei de quem, o Neymar é brigado com o Cavani não sei o quê. Então, gente, se nós não construirmos dentro da nossa empresa um espírito de equipe, nós estamos aqui agora nessa reunião. Lá na nossa empresa já está acontecendo coisas. Não precisa da gente estar lá para as coisas estarem acontecendo bem. Precisa, agora, se você cria um ambiente ruim dentro da sua empresa, agora não está ninguém trabalhando lá. Falar, o chefe não está aqui, então nem aí, vamos ficar todo mundo parado aqui. A hora que ele chegar, a gente trabalha, né? Então, muitas vezes a gente não olha para essas questões e a gente joga uma quantidade enorme de dinheiro pelo ralo, por não ter essa capacidade de construir esse espírito de equipe, né? Nós precisamos ter inteligência emocional, porque as grandes vitórias vêm pela nossa capacidade humana de saber lidar com as pessoas, de saber lidar com o cliente, com o fornecedor, com o parceiro, com o funcionário, com o amigo, com o sócio, né? Nós precisamos
incentivar as pessoas a ter uma boa capacidade de tomada de decisão, né? E ter boa negociação, seja com o cliente, com o fornecedor, e, ao mesmo tempo, uma boa orientação para que rumo ir, para que lado que as coisas devem ser conduzidas, né? O Big Data. Está chegando um negócio aí chamado Big Data, que são computadores e sistemas de grande porte, que antes parecia que era uma coisa só para empresas muito grandes, multinacionais e tal. E hoje, o Big Data está se tornando acessível a qualquer porte. Existem hoje prestadores de serviços de Big Data para você, por exemplo, para você gerenciar a sua relação com o cliente seu, né? Aí você fala assim, mas como fazer isso? Por exemplo, o sistema, ele começa a olhar o Facebook do seu cliente, começa a olhar o Instagram do seu cliente, o Twitter, o LinkedIn, e ele começa a trazer coisas para você que o cara gosta, que o cara o jeito dele ser. Você vai visitar o Marcelo Prado? Vou. O Marcelo Prado adora o Phil Collins. Foi no show do Phil Collins, ficou encantado com o Phil Collins. Você chega lá, ele está com a cara séria. A hora que você falar que você adora o Phil Collins, dá um abre-te sésamo para você. O cara já fica prontinho para comprar. Gente, quanto que vale isso? Quanto que vale isso? E o computador hoje consegue fazer isso para você. O computador consegue olhar o comportamento da sua equipe de vendas e te ajudar a gerenciar a equipe. Estou sentindo o Pedro muito desanimado, muito triste. Vamos ver o resultado do Pedro. Por isso que as metas de venda dele estão abaixo. Aqui o cara tá para baixo. Você vê que as mensagens dele, as postagens dele, isso, como que o cara age, né? Análise dos estoques. Gente, o estoque precisa ser estudado. Faz sentido ter tinta verde de cabelo lá na loja do Eduardo? Pô, não tem tanto palmeirense aqui em Uberlândia, né? E não tem tanta gente que gosta de pintar o cabelo verde. Então não dá para ter tinta verde, né? E assim por diante. A parte de inteligência de mercado, hoje o Big Data pode pesquisar tudo que sua concorrência está fazendo e entregar para você de bandeja. Aqui é isso, 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 isso. Te ajuda a construir estratégias, te ajuda a aperfeiçoar seu processo de gestão. E isso não é mais uma coisa cara, tá, gente? É uma coisa hoje factível para qualquer porte de empresa. Então, esse é o novo mundo que está aí, né? Bom, vamos olhar agora como é que os nossos empresários brasileiros estão enxergando 2008 e estão percebendo as coisas. 84% dos empresários acreditam que as coisas vão melhorar. Vai ser um ano bom, né? Então, isso é legal, porque sinais que a economia começam já a apresentar dão a nós uma perspectiva interessante de dias melhores, né? Claro, o Brasil tem muitos problemas, nós poderíamos passar aqui uma semana discutindo os problemas do Brasil, mas não há dúvida que alguns sinais melhores estão chegando por aí. 57% dos empresários estão preocupados em melhorar sua qualidade de vida em relação à quantidade de trabalho. Gente, não adianta nada a gente trabalhar muito, a nossa empresa crescer, e a gente não ter saúde, a gente não ter amigos, a gente não ter tempo para se divertir, não ter tempo para malhar, para fazer um aeróbico, né? Então, nós temos que ter tempo para isso. 44% das pessoas estão preocupadas em melhorar a cultura da empresa, em melhorar o jeito dele liderar a equipe,
né? E 29% dos empresários estão preocupados com a quantidade enorme de estresse que está por aí. Isso, gente, o tal do estresse é uma coisa terrível, porque a gente corre dele e ele pega a gente, né? Então, como resolver o problema do estresse? Primeiro, se condicionando bem fisicamente, espiritualmente, estando próximo de Deus, cuidando da saúde, porque quando o corpo está são, a mente está sã, e a gente está próximo de Deus, a gente se sente mais forte para enfrentar os estresses da vida, que não vão acabar, cada dia serão maiores, né? Então, isso é muito importante. O que leva gestores a terem baixo desempenho? Vejam esse estudo aí. 90% dos gestores têm problema de comunicação com a equipe, com as pessoas, com a empresa. Então, aqui, ó, se vocês guardarem isso aqui, já vai fazer uma diferença muito grande. 90% de nós aqui dessa sala temos problemas de comunicação. Então, às vezes a gente fala as palavras pelas metades, a pessoa não entende, ou às vezes a gente não fala da forma que precisa ser dito, ou às vezes a gente nem fala, e assim por diante. Então, vamos gastar tempo nos comunicando melhor com as pessoas, né? Vamos apostar um pouco mais nisso. 86% dos gestores estão muito atrelados a formalidades, a protocolos, a regras da empresa, e isso fazem com que eles deixem de ser criativos, inovadores e assim por diante. 42% lá embaixo tem dificuldade de delegar. Gente, se nós não aprendermos a montar um bom time e delegar as coisas para as pessoas, nossa empresa não vai crescer, nosso negócio não vai evoluir, porque tudo precisa da gente, a gente é o sol da organização. Nós não podemos ser o sol da organização, nós temos que ser o grande líder, é aquele que a empresa funciona sem ele. O grande maestro é aquele que a orquestra toca afinada, sem ele precisar ficar ali na frente, regendo a orquestra. Esse é o grande líder. As mudanças dos líderes, dos empresários, dos gestores no Brasil. Gente, os executivos, os principais executivos no país, duram em média 5 anos, ou a cada 20% dos líderes são trocados todos os anos. Ou seja, vamos traduzir isso para a linguagem real. O nosso mandato no comando de uma empresa, médio no Brasil, é de 5 anos. Todos nós aqui, que estamos com mais de 5, podemos ficar preocupados. Tá? Eu estou com 19, estou preocupado. Tá? Porque nós estamos contrariando a estatística. E quem contraria a estatística, a qualquer momento, né, pode chegar a vez dele. No mundo, é de 6 anos essa troca, né? Quando se troca, 43% das vezes é buscado profissionais no mercado e não da própria empresa. A idade média dos líderes empresariais hoje é 51 anos e apenas 12% são mulheres. Vamos falar agora um pouquinho de estratégia, né? Todo empresário bem-sucedido, toda empresa bem-sucedida tem que ter uma estratégia, né? E a estratégia é aquele momento que você faz escolhas do que você quer fazer e é o momento que você diz também o que você não quer fazer, né? Então, estratégia é fazer escolhas. Vejam que dado absurdo, 80% das estratégias não funcionam
porque ela não permeia na organização. Ou seja, 2, 3 iluminados no ar-condicionado definem uma estratégia e fala, com isso aqui nós seremos líderes de mercado e tal. E não gasta tempo para poder comunicar com a equipe, trocar ideia com a equipe, ouvir a equipe, fazer a equipe se envolver com aquela estratégia, com aquele caminho escolhido e assim por diante. Então, 80% das estratégias não funcionam porque não permeia na organização. 50% das empresas não têm estratégia nenhuma. E apenas 8%, e são dados internacionais, apenas 8% das estratégias são bem-sucedidas no processo de execução, de implementação, porque são feitas da forma correta. Então vejam o desperdício de energia e de ações que se tem aqui. Ó, quanta oportunidade que não existe para a gente fazer a estratégia certa, né? Realinhar uma estratégia, porque você constrói uma estratégia, em muitos casos ela precisa ser revista, repensada, alguma coisa a concorrência reagiu, o mercado mudou e tal, né? Então, primeiramente, nós temos que focar nos produtos de maior rentabilidade. Nós precisamos ter a consciência que a estratégia ela dá retorno de médio e longo prazo, não é criar uma estratégia hoje e amanhã eu já estou colhendo fruto, as coisas não funcionam assim. Nós precisamos gerenciar bem a implementação da nossa estratégia e mensalmente nós precisamos estar revisando os números, revisando resultados para fazer os ajustes necessários. Exemplos para vocês de estratégias vencedoras. Primeira, a estratégia vencedora é aquela que permeia no dia a dia da organização. Ela não pode ser uma estratégia que fica guardada na gaveta ou pendurada num quadro, né? Ela tem que permear o dia a dia da organização. Ela tem que estar ligada à identidade da empresa, à vocação da empresa, os diferenciais da empresa. A estratégia ela tem que ter como propósito gerar valor para o cliente, porque se o que a gente faz não gera valor para o cliente, não faz sentido, né? Aqui, eu não lembro se eu contei essa história a primeira vez que eu vim aqui, mas eu quero contar essa história porque cabe bem em cima desse exemplo aí. Eu fui em Milão uma vez com a minha esposa e entramos numa loja da Louis Vuitton e ela gostou de uma bolsa. E eu não sei o que tinha acontecido na época, estava uma fase mais dura aqui no Brasil e tal. E eu estava numa fase mais pão duro, né? Falei, não vou comprar uma bolsa desse preço aí de forma nenhuma, né? E tal. Mas também não quero contrariar minha mulher. Eu vou tentar achar a solução do problema aqui de outro jeito, né? Aí a minha mulher ficou andando pela loja e eu conversando com a vendedora. Aí eu falei para ela, escuta, você não tem uma bolsa parecida com essa que a minha mulher gostou? Que tem um pequeno defeito, assim, mas que não dá nem para perceber. Aí a moça falou, a Louis Vuitton não vende bolsa com defeito. Louis Vuitton não faz isso. Se a bolsa tiver defeito, a gente recolhe da loja, vai para a central nossa e ela é incinerada. Falei, puxa vida. Mas como eu sou aquele perfil que não desiste nunca, né? Aí eu falei, mas então às vezes você tem uma da velha coleção, que é um pouco mais barata, né? Ela falou, não, quando a Louis Vuitton muda a coleção, ela recolhe as bolsas que não foram vendidas, leva para a central e incinera também. Aí ela virou para mim e falou, eu vou fazer uma pergunta para o senhor já foi num outlet que tinha Louis Vuitton? Eu falei, não, nunca vi. Então, deixa eu dizer um negócio para o senhor, Louis Vuitton não faz promoção, Louis Vuitton não dá desconto, Louis Vuitton é Louis Vuitton por causa disso, porque ela é única.
Aí ela virou para mim e falou: eu estou vendo que o senhor enxerga pouco. Mas eu vou explicar para o senhor aqui uma coisa agora. Ali tem 4 caixas. E tem uma fila enorme nos 4 caixas e as mulheradas tudo cheia de bolsa na sacola para pagar. E nenhuma pediu desconto. O senhor foi o primeiro. E eu vou dizer um negócio para o senhor. Por que a loja está cheia e a mulherada está tudo comprando? Porque Louis Vuitton não vende bolsa. Louis Vuitton vende autoestima. Quando uma mulher põe uma bolsa Louis Vuitton no braço, ela se sente poderosa. E quando você quer se sentir poderoso, as coisas não têm preço. O que custar, a pessoa paga. Pensei comigo, nem se eu tivesse feito um MBA de geração de valor, eu teria aprendido tanto com essa moça aqui agora, né? E por que eu contei essa história toda aqui para vocês? Porque é isso que nós temos que fazer na nossa empresa. Vamos pensar, não sei se tem um arquiteto aqui dentro, né? Mas vamos pensar assim, se você, arquiteto, vou pegar a profissão de arquiteto como exemplo, construir uma imagem diferenciada, uma imagem única, quando a pessoa for te contratar e seu preço para fazer uma casa for R$100.000, a pessoa não vai ter coragem de pedir desconto e ela ainda vai andar pelas esquinas todas aí dizendo: a minha casa, quem está fazendo é o José. Porque ele construiu um valor agregado para conquistar isso. Esse é o nosso desafio profissional. Quem aqui é profissional liberal? Quem aqui tem uma pequena empresa? Quem aqui tem uma empresa de serviços? Esse é o nosso desafio. Porque é o seguinte, quando você constrói essa imagem, você cria geração de valor para o seu cliente e para você. Outra coisa importante nas estratégias vencedoras, a gente tem que aprender a saber cortar. O que é saber cortar? Pessoal, eu posso ser a Algar, o Martins, o Arcon, a Cargill, a ADM, pode ser a Apple, quem for. Toda organização tem recursos limitados. Ninguém tem recursos infinitos. E se os recursos são ilimitados, eles precisam ser bem direcionados. Então tem coisa que eu tenho que cortar. Não vou fazer essa campanha, não vou fazer essa linha de produtos, eu vou fazer essa. Eu vou focar nisso e assim por diante. Então, você líder, você empresário, você tem que saber cortar. O que você vai deixar de fazer para priorizar aquela outra coisa? E cabe a você, líder, desenhar o seu futuro. Desenhar onde que a sua empresa quer chegar, qual o propósito dela, qual a participação de mercado, quais os produtos. Você que constrói o seu futuro. E esse é seu papel de líder. Comportamentos vencedores. Foi feito um estudo tentando entender na classe empresarial quais atitudes e comportamentos que levavam empresários a serem vencedores. Primeiro, pensar grande. Claro, nós temos que pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho, gente. Então vamos pensar grande, mas vamos manter o pé no chão. Segundo, jogar para ganhar. Se nós entrarmos no campeonato pensando em não cair para a segunda divisão, nós nunca seremos campeões. Nós temos que fazer as coisas que amamos, as coisas que a gente faz com prazer. A gente tem que conviver com pessoas melhores do que a gente.
Não é desfazer do outro que é menos sábio que você, não. Mas tente conviver com pessoas sábias, com pessoas bem-sucedidas, para você absorver dessas pessoas informação, conhecimento, ideias. Foque sua vida profissional em oportunidades. A vida é cheia de oportunidades. Todo dia tem oportunidades. Administre bem a evolução do seu patrimônio, para você saber como é que as coisas estão indo. Tome riscos calculados. Administre fortemente o seu caixa, seu dinheiro, e ajude o próximo, ajude as pessoas. Quando a gente ajuda as pessoas, Deus ajuda a gente. Então, ajudar as pessoas é uma coisa muito prazerosa e dá retorno. Por quê? Porque parece que quando a gente faz coisas boas para as pessoas, coisas boas começam a acontecer para a gente, né? Então, isso faz sentido. Esse próximo slide, eu quero mostrar para vocês 5 comportamentos que são comuns dos bilionários da Forbes. Foi feito um estudo, pegaram lá cerca de 100 bilionários da Forbes e começaram a estudar o jeito de ser de cada um, tal. Agruparam lá, tinha 5 coisas que os 100 tinham. E como eu quero que, além de que todos aqui dessa sala sejam muito felizes, tenham muita saúde, mas que também se tornem bilionários, quais são esses 5 comportamentos? Primeiro, tirar um tempo para pensar. É isso mesmo, pensar. Pensar na vida, pensar nos desafios que você tem, pensar no que você fez ontem lá na sua casa com a sua família, pensar nos erros que você cometeu semana passada, pensar naquela importante reunião que você tem na próxima semana e assim por diante. Tire um tempo para pensar. Segundo, busque ajuda. Gente, empresário não é super-homem, empresário não é invencível, empresário é ser humano comum. E qualquer ser humano comum precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda do consultor, eu preciso de ajuda do amigo, eu preciso de ajuda do vizinho, eu preciso de ajuda do fornecedor, do cliente, preciso de ajuda da igreja, preciso de ajuda da mulher, do filho. Eu preciso de ajuda de todo mundo. E eu não posso ter vergonha de buscar ajuda. Eu preciso ser positivo, pensar positivo, porque quando a gente é positivo, a gente cria uma onda de coisas positivas que batem na parede e voltam para você. O negativo, ele fica o tempo todo falando de coisa ruim e só aquilo que vem para ele. Eu preciso ter gratidão por ter saúde, gratidão a Deus por sermos o que somos, de estarmos aqui com saúde, de termos empresas, termos emprego, termos negócios, para a gente poder construir a nossa vida empresarial, nossa família, ajudar a criar nossa família e assim por diante. Então precisamos ter gratidão no coração e precisamos estabelecer metas, porque quem não tem metas, todo esforço que faz pode estar desalinhado. Então é o seguinte, se eu estou aqui num barco e eu quero chegar nesse rumo, lá do outro lado da represa, essa é a minha meta. Então eu vou remar e minha equipe que está comigo vai remar nesse sentido. Agora, se eu não tenho a meta, qualquer rumo que eu tomo, eu estou queimando energia e posso não chegar no objetivo, né? E para fechar, pessoal, quais são os nossos grandes desafios para os próximos 3 anos aí? Primeiro, nós precisamos construir uma empresa que tenha cultura voltada para a inovação. Fazer diferente, novos produtos, novos serviços, novas soluções, novas abordagens, novos formatos de interagir com o mercado, com o cliente, com o fornecedor e assim por diante. Então, vamos criar esse espírito de uma nova organização. Nós precisamos estruturar cada vez mais
a governança do nosso negócio, a gestão, né? Isso é uma coisa que não podemos parar de fazer isso todos os dias, né? Então, vejam que por má governança ou má gestão, quantas empresas sofrem, quantas empresas passam dificuldades. Ontem está no jornal lá, bancos cortam o crédito da BR Foods. Poxa, BR Foods é uma das 2 maiores empresas de proteína do mundo. Um orgulho para nós brasileiros, né? E agora está nessa situação, né? Por questões que não cabe aqui comentar, né? Mas é uma judiação que está acontecendo, a destruição de valor para os acionistas, a ameaça para os funcionários, né? Para toda a cadeia que essa empresa representa, que é uma empresa que é uma empresa enorme, competente, competitiva, mas por N fatores está passando um momento difícil, né? E isso acontece com todas as empresas, se a gente não tomar cuidado com a governança e com a gestão dos negócios. Nós precisamos aumentar o nível de automação nas empresas, o nível de uso das ferramentas digitais, das ferramentas de tecnologia da informação, né? Porque isso vai dar a nossa competitividade. Nós precisamos nos preocupar com ganhos de produtividade dos profissionais, usando capacitação, incentivando eles a estudar, a participar de programas, fazer cursos, porque a produtividade do trabalhador brasileiro ainda é muito baixa. Nós precisamos criar programas de meritocracia nas nossas empresas, para a gente fortalecer a parceria entre capital e trabalho. Pessoal, a meta é faturar 50 milhões e dar um lucro de 5 milhões. Se isso acontecer, 10% do lucro será distribuído para os funcionários, usando o critério X, Y, Z. Isso é criar um programa de meritocracia. E aí, vocês vão ver funcionário pular no cano do 38 por você, porque ele se torna seu sócio. Ele é seu sócio. Você está lá na praia tomando caipirinha e está todo mundo lutando igual um doido, porque ele é seu sócio. Esse dinheiro não vai sair do seu bolso, ele vai sair do ganho de eficiência que a empresa vai passar a ter. Aqueles vazamentos que tinha, eles não vão deixar ter. Os interurbanos desnecessários não terão. Os xerox desnecessários não terão. Aquele estoque exacerbado não vai acontecer mais e assim por diante. Qual que são os grandes milagres da fortuna do Jorge Paulo Lemann? São vários, mas tem alguns que são marcantes. Então, vamos copiar quem está dando certo, né? Não vamos copiar quem está dando errado, vamos copiar quem está dando certo. E o que o Jorge Paulo Lemann faz? Primeiro, ele não delega para ninguém contratação de pessoas chaves para a organização, ele mesmo faz, e os sócios, né? Muitas vezes a coisa mais importante da empresa é selecionar boas pessoas. Você manda a recém-formada lá, não, você seleciona aí para mim, que eu não tenho tempo e tal. Poxa, isso é a coisa mais importante da empresa, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele gosta de contratar gente humilde. Ele quer o filho da lavadeira, ele quer o filho do guarda, ele quer o filho do pedreiro. Sabe por quê? Porque esse, quando olha para trás, ele não tem alternativa. A alternativa dele é ele dar certo. Porque o filho do Sr. José, lá, o rico da esquina, se der tudo errado, o pai dele garante ele. Ele olha para trás e fala, não, eu estou jogando classificado, eu não vou botar minha canela na bola dividida, né? As pessoas mais humildes não têm horizontes. O horizonte é ela dar certo. Então ele aposta nisso. Outra coisa que ele faz assim, por exemplo, vamos supor, o mercado está pagando para o vendedor 10 mil reais por mês. Aí ele chega e fala, eu vou te pagar 7. Eu pago para você só 7. Agora, eu tenho
lá na região de Goiás, de Rio Verde, Jataí, eu faturo 10 milhões. Você vai ficar nessa região. Se você crescer 50% no faturamento, de 10 milhões nós saímos para 15 milhões, eu vou te dar 10 salários. Te dou um cheque de 70 pau. Pô, o cara fica doido. O cara fica doido, trabalha igual um louco para entregar lá os 15 milhões e ganhar os 70 pau. Então é o seguinte, nós precisamos aprender a copiar as coisas que estão dando certo, meus amigos. Outra coisa importante, nós temos que desenvolver programas de gestão de relacionamento com clientes para a gente aprender a capturar as oportunidades que os clientes dão para nós. Nós precisamos também criar uma cultura voltada para resultados, fazer sinergia entre os departamentos da organização, para que todo mundo trabalhe em conjunto e em prol do resultado, porque eu ando muito por aí como consultor e o que eu mais vejo são departamentos que são verdadeiras ilhas. Parece o mapa da Indonésia, assim, cheio de ilha, né? Uma empresa não funciona assim, as coisas têm que ser integradas, todo mundo jogando um pelo outro, e o conjunto do resultado ser bom para o patrão, ser bom para mim e ser bom para todo mundo. Então eu queria fechar aqui dizendo para vocês o seguinte, nós temos um mundo aí de grandes transformações, grandes mudanças, mas ao mesmo tempo grandes oportunidades, tem coisas muito interessantes para serem feitas e vai depender da nossa atitude, da nossa estratégia e da nossa capacidade de enxergar e perceber quais são os melhores caminhos para nós trilharmos. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês, foi um prazer enorme estar aqui.